Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, basta para isso você se juntar ao diálogo, tanto aqui nos comentários como também nas redes sociais. E hoje eu queria falar sobre o grande assunto das redes sociais, direitos humanos, esse pessoal do direitos humanos, hoje a gente vai falar sobre isso. Direitos humanos e cristianismo, o que a gente tem para aprender com esse negócio, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre direitos humanos, sobre como essa coisa começou, se cristão, como que ele tem que se portar em relação a isso, e me preocupa às vezes como alguns cristãos se portam em relação a esse tema. Então vamos falar um pouquinho sobre como essa história começou. Direitos humanos é um assunto que vem de longa data na história do Ocidente, tá? Mas ele atinge clímax mesmo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela acontece em 1948, é algo que acontece nas Nações Unidas. 1948 é um ano muito importante para relações internacionais, porque é um pós-Segunda Guerra, e no pós-Segunda Guerra algumas atrocidades aconteceram, especialmente as atrocidades que aconteceram na Alemanha. A guerra termina em 45 e no decorrer do tempo as pessoas vão descobrindo coisas terríveis que aconteceram na Alemanha. Nem todo mundo sabia, né? Então, no decorrer do tempo as pessoas vão descobrindo coisas terríveis que acontecem na Alemanha. Em 1948, nas Nações Unidas, decide-se, por exemplo, a reestruturação do Estado de Israel, para que os judeus que quisessem pudessem voltar para Israel. É nesse contexto que o Estado de Israel, inclusive com o voto de Minerva de um brasileiro, né, Oswaldo Aranha, que o Estado de Israel volta, e faz-se também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é algo feito em comum acordo entre diversas nações, mas fundamentalmente liderado pelos Estados Unidos e pelo presidente dos Estados Unidos, então, Franklin Delano Roosevelt. O Franklin Delano Roosevelt, ele vai resumir a concepção dele de direitos humanos, ou as bases para a Declaração Universal de Direitos Humanos, em 4 grandes liberdades. Em primeiro lugar, a liberdade de expressão, que, aliás, para quem é norte-americano, para os Estados Unidos é muito cara, porque é a primeira emenda da Constituição norte-americana, então liberdade de expressão é a primeira delas. Liberdade religiosa, ou de exercer qualquer religião, é outra coisa fundamental para a Declaração Universal de Direitos Humanos. A liberdade sobre o medo, certo? E a liberdade sobre a necessidade. Em outras palavras, a Declaração Universal de Direitos Humanos tem também uma preocupação econômica, uma preocupação com a questão da fome, a questão da habitação, certo? Então, os países signatários da Declaração Universal de Direitos Humanos se propõem a buscar uma realidade em que essas 4 liberdades são respeitadas, lembrando que é algo que tem base nos aliados, nos países aliados, França, Estados Unidos, Grã-Bretanha, fundamentalmente sob liderança de Franklin Delano Roosevelt, nesses 4 pilares. Países que desrespeitam esses 4 pilares são os países que, de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, desrespeitam os direitos humanos. E aí alguém pode perguntar, tá bom, e teologicamente, do ponto de vista bíblico, isso se sustenta? Isso é algo que convém ao cristão defender? Faz sentido? Então vamos lá. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é extremamente consonante, ela é extremamente condizente com uma doutrina ortodoxa na dogmática cristã das mais variadas confissões, que é a Imago Dei, a ideia de que o ser humano é criado à imagem de Deus e, portanto, a dignidade humana deve ser respeitada. Portanto, se a doutrina cristã que a gente prega é uma doutrina ortodoxa, é uma doutrina que deriva da fé apostólica, deriva da Bíblia, ela é extremamente comprometida com a preservação da dignidade humana e, portanto, a preservação da imagem de Deus revelada no homem, porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que quer dizer teologicamente Imago Dei. Portanto, assim, você dizer, eu sou a favor dos direitos humanos, eu defendo os direitos humanos, é algo que, pelo menos a princípio, é extremamente cristão, porque é extremamente consonante com o ideal cristão. Eu diria que é aquém da ética cristã, é o mínimo para você se dizer cristão, é dizer que você respeita a dignidade humana. Mas, ao longo da história, a gente sabe que o cristianismo nem sempre fez isso e, portanto, a gente tem que sempre dizer, olha, direitos humanos é algo que é extremamente consonante
com ortodoxia cristã, tá bom? Aí você vai me dizer, ah, Vitor, mas você está falando aí de um espaço muito teórico, porque quando é na prática, direitos humanos não tem nada a ver com isso não. Pega no Brasil, esse pessoal dos direitos humanos, o negócio deles é defender bandido. E aí, eu tenho que dizer para vocês, tudo que eu estou falando aqui não é descolado da realidade, não é numa realidade utópica. Eu estou plenamente consciente que com o nível de organização do crime no Brasil, seja pelo PCC, seja dos diferentes comandos que existem no Rio de Janeiro, existe gente de todas as vertentes que o crime organizado usa para se defender. Advogados que são contratados pelo crime organizado, que são eles mesmos criminosos e eles mesmos desrespeitam a lei, mas você não vai dizer que todos os advogados são assim. Gente que se diz ativista de direitos humanos e que de fato está trabalhando para o tráfico, mas nem todo mundo que está nos direitos humanos é assim. E militantes de direitos humanos sérios, que são de fato a maioria, e sobretudo aqueles que dão a cara para bater em público, é gente que está preocupada com a preservação dos direitos humanos nas mais variadas circunstâncias. Tanto de pessoas que quebram a lei, quanto das pessoas que preservam a lei. Muitos desses ativistas de direitos humanos, eles defendem também o policial. O policial, quando tem problemas, muitas vezes esse pessoal dos direitos humanos é um pessoal que defende também o policial, especialmente as pessoas mais sérias ligadas a esse tipo de organização. A ideia de que direitos humanos é para defender bandido e tal, na verdade, direitos humanos feito de maneira séria, ele não vai defender bandido, ele vai fiscalizar o Estado para que o Estado não pratique tortura, invasão de privacidade, invasão e às vezes até mesmo a depredação de propriedade privada. Então, defender direitos humanos muitas vezes é defender o direito que uma pessoa tem a ter a sua propriedade privada preservada. E isso é algo importantíssimo, tá? Aí você vai me dizer, ah, você falou tudo isso, mas eu não concordo com esse pessoal de direitos humanos, eu continuo achando que isso é coisa da esquerda, eu continuo achando que isso é coisa para defender bandido. E eu vou te falar, ainda bem que você não concorda, que você tem o direito de não concordar, e ainda bem que eu tenho o direito de expressar a minha opinião, porque o dia que tirarem o seu direito de discordar disso que eu estou dizendo, sabe quem vai te defender? O pessoal dos direitos humanos. Isso não... Aí aparece aquele cara que vai dizer assim, ah, tá bom, então vai combater bandido como? Entregando flor pro bandido? Sempre tem um cara que aparece e fala isso. Então já vou responder aqui agora para não ter que te responder no comentário. Se você escrever isso no comentário, já saiba que você não será respondido, que eu tô te respondendo isso agora. Não, não é entregando flor pro bandido, é exercendo a lei dentro dos limites da lei, sendo uma nação que respeita a Declaração Universal de Direitos Humanos, como nação signatária dessa declaração. Então, é exercer a lei dentro dos limites que a própria lei indica. Ah, tá bom, você falou tudo isso, mas eu ainda acho que direitos humanos é coisa de socialista. Tá bom, vamos lá. Não necessariamente. Eu entendo que uma boa parte dos ativistas de direitos humanos hoje, especialmente no contexto brasileiro, são pessoas ligadas à esquerda. E a gente vai tratar disso um pouquinho. Mas eu quero lembrar que socialismo não é, ao longo da história pelo menos, sempre igual à preservação dos direitos humanos. Basta lembrar o regime de Mao na China, Mao Tse-tung, ou o regime socialista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ali, os direitos humanos foram duramente desrespeitados, né? Então, não é necessariamente coisa de socialista. E a Declaração Universal de Direitos Humanos foi produzida por Franklin Delano Roosevelt, baseada num estilo de pensar, num jeito de pensar que tem as suas raízes no liberalismo conservador, como, por exemplo, o liberalismo conservador de Adam Smith. Adam Smith, no livro Teoria dos Sentimentos Morais, é o primeiro a desenvolver um conceito filosófico dentro do âmbito da ética de empatia. Ele não usa essa palavra empatia porque no período em que ele escreve, empatia ainda não era uma palavra conhecida no vocabulário da língua inglesa. Ele usa a palavra simpatia, mas a ideia de simpatia para Adam Smith é precisamente se colocar no lugar do outro ou sofrer o sofrimento junto com o outro.
Essa é a ideia de simpatia na ideia ética de Adam Smith. Para Adam Smith, a ética não acontece na medida em que você não sofre junto com o outro que sofre, e a partir daí exerce dignidade humana. E, portanto, preservação de dignidade humana não é sempre associada ao socialismo e pode muito bem ser associada à teoria liberal conservadora, como a teoria liberal de Adam Smith, que escreve A Riqueza das Nações, que é o grande pai do capitalismo moderno, embora seja ultrapassado em muitos aspectos e tenha outros liberais no século XX, como Milton Friedman, como Hayek, que atualizam o pensamento de Adam Smith de certa maneira, mas as raízes, as origens, têm raízes e origens liberais, inclusive em teoria dos sentimentos morais, em Adam Smith. E se você é cristão, eu queria te dar um recado. Se você é um cristão de esquerda e agora você está torcendo o nariz para mim, precisamente porque eu falei mal do Mao Tse Tung, mal de Stalin e estou exaltando Adam Smith, eu quero te convidar a repensar o que você está dizendo como cristianismo, porque eu estou baseando todo esse vídeo em Imago Dei. E se o Adam Smith concorda com o Imago Dei, e você é cristão e você concorda com o Imago Dei, dá o braço a torcer, diz que nesse caso o Adam Smith está certo, ok? Não seja radical nesse aspecto, porque senão você está sendo mais socialista do que cristão, certo? Agora, se você só resolveu aliviar a minha barra, até agora há pouco você estava me chamando de um comunista safado, e só vai parar porque eu falei sobre Adam Smith, cara, se você é desse tipo de cristão de direita, se policia, porque você está sendo mais direitista do que você está sendo cristão, porque a base desse vídeo é uma doutrina extremamente ortodoxa da dignidade humana e da Imago Dei também. Portanto, cuidado aí na maneira de se portar diante do ponto de vista antagonista ao seu. Tá? Muito cuidado nesse aspecto. E, especialmente na direita, eu quero te dizer que tem muito jeito de se fazer direita contrário ao cristianismo. De propósito, eu disse que isso está baseado no ideal liberal de Adam Smith, mas eu poderia muito bem ter baseado tudo isso em cima de David Hume, na investigação dos princípios da moral de Hume, porque ele também desenvolve as bases para o liberalismo conservador. E o Hume é o pai do ceticismo filosófico. Ele é o cara que vai dizer que lugar de pastor é no gabinete pastoral estudando Bíblia e não fazendo filosofia. Ele é o cara que é o principal opositor ao filósofo cristão Thomas Reid. Então, dá para ser cristão dá para ser de direita e ser extremamente oposto ao cristianismo. E quando a gente é de direita e adota um ponto de vista liberal conservador, se a gente pega e veste essa camiseta, a gente também tem muitas coisas a responder e adaptações a fazer, porque o liberalismo conservador não atende a todas as demandas do cristianismo em todos os seus aspectos. Quem atende a todas as demandas do cristianismo em todos os seus aspectos é o texto bíblico, tá bom? Então, isso foi os direitos humanos. Se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, também compartilhe esse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, porque a inscrição e o like são aquilo que fazem com que você receba outros vídeos desse canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!